Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo dos últimos dias, aconteceu um movimento bastante interessante por parte da China em direção à África, movimento que não chamou a atenção do Brasil, não chamou a atenção também no Brasil, acabou não sendo muito mencionado nem muito debatido, que foi o seguinte: a China anunciou que passaria a comprar soja da Tanzânia, do país africano, do leste africano, que tem fronteira com Moçambique. E o objetivo está muito claro. A China quer progressivamente reduzir a sua dependência de soja comprada do Brasil e dos Estados Unidos. A China é uma grande compradora de soja, é a maior compradora de soja do mundo, tem um apetite enorme e considera realmente o abastecimento de soja algo estratégico e que tem que ser olhado com muito cuidado. Ao longo dos últimos tempos, nós temos visto um crescimento da retórica anti-China por parte dos Estados Unidos, algo inclusive que é emulado pelo Brasil. Na prática, a China, ao observar isso, quer reduzir a sua dependência de soja comprada desses dois países, que têm se mostrado crescentemente hostis em relação à China. É claro que a China não tem como substituir o Brasil e os Estados Unidos como fornecedores de soja no curto prazo, mas ela acredita que no médio e longo prazo, e os chineses não costumam ter pressa, os chineses começam um movimento e vão fazendo esse movimento gradativamente ao longo do tempo, sem qualquer tipo de atropelo, os chineses acreditam que podem reduzir de forma substantiva a sua dependência da soja brasileira e da soja americana no médio e longo prazo, particularmente comprando soja africana. Os africanos têm um potencial de crescimento da sua produção muito expressivo. Você tem um potencial produtivo na África que é muito pouco explorado e os chineses, claro, têm todo o interesse em se aproximar das nações africanas, cooperando com elas, oferecendo crédito, oferecendo investimentos. Lembrando que a China já é a maior parceira comercial da África, já é hoje a maior parceira comercial da África e tem tido ali uma presença crescente e muito forte, importante ao longo dos últimos anos. Pois é, gente, eu quero, com essas considerações, destacar o seguinte. Uma coisa é os Estados Unidos bater de frente com a China. Os Estados Unidos, eles são deficitários com a China, ou seja, a China é fornecedora líquida de produtos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um PIB maior do que o PIB chinês, considerando aí PIBs mensurados pelas taxas de câmbio oficiais. E do outro lado, nós temos o Brasil. O Brasil ele é superavitário com a China, ele tem superávites comerciais enormes com a China, e esses superávites comerciais com a China, eles são muito importantes para a economia brasileira. E o principal produto exportado pelo Brasil para a China é soja. Portanto, emular muitas vezes o comportamento americano, emular a política externa americana, pode ser algo demasiadamente perigoso para o Brasil e que pode trazer consequências de médio e longo prazo nefastas para a nossa economia. O Brasil tem se tornado cada vez mais dependente das exportações para a China, cada vez mais dependente das exportações de soja para a China. O Brasil não tem nem de perto o PIB chinês, o Brasil é superavitário com a China, o Brasil ganha dinheiro e muito dinheiro no comércio bilateral com os chineses e, portanto, é preciso ter muito cuidado nessa relação. Ao longo dos últimos dias, em particular, vimos o presidente Jair Bolsonaro com uma retórica bastante ostensiva em relação à China, plantando aí desconfianças em relação à Coronavac, a vacina que está sendo desenvolvida pelos chineses, e a resposta do embaixador da China no Brasil foi muito clara, né? Ele colocou no Twitter, fez um tweet destacando o volume de investimentos dos chineses no Brasil e passando ali uma mensagem muito direta, porque na diplomacia normalmente você diz sem dizer. Quem coloca ali que está fazendo investimentos daquela monta no Brasil está passando a mensagem que pode também
desfazer esses investimentos, pode não fazer novos investimentos. Portanto, é muito importante que o Brasil tenha cuidado nesse relacionamento com a China. É muito interessante, e aí seguindo a história da diplomacia brasileira, que o Brasil adotasse uma estratégia de pêndulo entre China e Estados Unidos, buscando sempre o interesse do Brasil. O interesse do Brasil deve sempre ser colocado em primeiro lugar. E, nesse sentido, eu olho com preocupação esse alinhamento absoluto, esse alinhamento unilateral do Brasil em relação aos Estados Unidos. Gente, o Brasil está caminhando aí de forma perigosa dentro desse campo minado que é a diplomacia, que são as relações internacionais. Vamos acompanhar o que acontece nos próximos capítulos. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de se tornar nosso apoiador. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem nenhuma produtora por trás, não tem nenhum conglomerado por trás. O Petit Jornal é mantido exclusivamente com os apoios de nossos bravos apoiadores. Então, se você quiser também se tornar um apoiador do Petit Jornal, vai lá no nosso site, petitjornal.com.br, e tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Também vou colocar linkado aqui no descritivo desse áudio o acesso para que você possa se cadastrar na nova aula do Petit Jornal, aula gratuita do Petit Jornal, que acontecerá na próxima terça-feira e será sobre Oriente Médio, o Oriente Médio do ponto de vista político e econômico, muito além do petróleo, analisando inclusive a conjuntura atual, que tem mudado bastante, dessa região tão importante para a geopolítica global. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.